Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. E hoje, gente, é um dia para lá de especial pra gente, porque hoje nós vamos estrear o Consulta na Cozinha. Roda essa nova vinheta, diretor. A partir de agora, todas as quartas, faremos a nossa consulta neste local para lá de especial na cozinha. Porque a gente entendeu, gente, que faz todo sentido a gente falar a respeito de alimentação com qualidade de vida, com melhora da nossa saúde através daquilo que a gente ingere. A gente consegue mudar várias condições aqui no nosso corpo. Mas quando a gente pensa em qualidade de vida, a segurança está logo ali. Então iremos muito além das receitas, como neste programa de hoje, que a gente vai falar a respeito da prevenção dos acidentes na cozinha. Você tem medo de usar uma panela de pressão como essa que está aqui ao meu lado? Ou de repente de lidar com um eletrodoméstico? Você sabe qual é o prazo que você precisa ficar de olho com relação à manutenção desses equipamentos? A gente vai falar sobre tudo isso porque a prevenção tem tudo a ver com a nossa saúde e a nossa segurança. Lembrou de alguém a quem esse nosso programa Consulta na Cozinha possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já sabe o caminho. Pega o seu celular e encaminha o nosso link de transmissão para essa pessoa que esse nosso programa vai ser essencial. Não hesite. Fora isso, aproveite este momento, encaminhe a sua mensagem, sua dúvida ou o seu relato. Faça parte do nosso bate-papo, faça parte da sua consulta pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, na Rede Vizinho. E te lembro, estamos de Insta novo nesse 2025 também. Tem muitas novidades, não é? Anota aí o nosso novo Instagram, @consultaodoutorhittv. Não deixe de nos seguir nesse novo endereço. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Cozinha segura. O que você quer aprender hoje? Prevenção de acidentes com facas. Importantíssimo. Segurança ao lidar com alimentos perecíveis. Ou segurança com produtos de limpeza. Pois é, esse deveria ser o lugar dele? Entra lá, clica nessa alternativa caso você queira saber mais a respeito dela. Ou então, manobras de desengasgo, um tema extremamente sensível. Estamos, é claro, aguardando pela sua participação. E, gente, esse é um assunto fundamental, não é? Eu tenho certeza que você tem várias dúvidas, ou então que ao longo aqui do nosso bate-papo você vai ter vários insights, lembrar de atitudes, de hábitos tão corriqueiros que você acaba tendo e, infelizmente, você, já te aviso, você vai ter que mudar e um pouquinho, talvez, a sua forma de lidar, de se relacionar com a sua cozinha, caso você queira ter, de fato, um ambiente mais seguro. Para falar a respeito de segurança, recebo e apresento a vocês Coronel Antônio Ferraz dos Santos, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo, coronel. Satisfação, fico muito feliz de ser convidado pela casa, ainda mais por esse ineditismo desse espaço, dessa chamada para a cozinha, né, onde a minha área que é a prevenção de acidentes. Maravilha! E vamos conhecer, gente, um pouco mais a respeito desse profissional, porque é muito bacana a gente entender um pouco sobre a trajetória de vida dele, para a gente começar a caminhar, a entender melhor a respeito do nosso bate-papo, por onde o nosso bate-papo vai caminhar. Diretor, vamos saber mais a respeito, então, do Coronel Antônio. Ele atua na prevenção e combate a incêndios, gente, há 37 anos. Seu desejo por conhecimento em ajudar pessoas é o que motiva a seguir nessa área. Possui uma empresa com foco também na consultoria de combate a incêndios, instruindo e orientando pessoas na prevenção de acidentes. Ele é mestre, gente, em educação na área de acidentes. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui pra gente. Olha, Dani, eu entrei na Polícia Militar com 18 anos de idade, fiz a Academia do Barro Branco, que é bastante conhecida. Fui para o policiamento, fiquei 5 anos, trabalhei na área ambiental, no trânsito, no Corpo de Bombeiro durante 17 anos. Fui subcomandante e comandante interino do Corpo de Bombeiro da cidade de São Paulo. Currículo durante extenso. algum tempo. E hoje eu atuo na área de prevenção e combate a incêndio através da minha empresa. Mas eu atuo também na área de museus da cidade de São Paulo.
É uma área que eu gosto, sou apaixonado, prevenção de acidentes. A minha vida inteira eu questiono e procuro criar situações e um programa que a gente vai falar no final, um programa de educação, sobre isso. Pois é, gente, ele tem um programa que ele mesmo criou para a prevenção de acidentes. Ele vai trazer em mais detalhes um pouquinho mais para frente. Nesse início, eu gostaria de entender que você comentasse para a gente, quando a gente pensa em acidentes domésticos, qual é a importância de uma cozinha? É um ambiente propício para situações inusitadas acontecerem se você não estiver bem orientado? Então, Dani, a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu disse para você que o lar é aquele refúgio protetor que nós temos, né? Nós labutamos, trabalhamos 10, 12 horas e queremos voltar para um ambiente seguro. E aí, às vezes, a gente relaxa, porque a gente não teve a prevenção. Baixa a guarda. Baixa a guarda. A gente não teve a prevenção nos bancos escolares. Mesmo havendo previsibilidade para isso, o Brasil, infelizmente, ele não trata com bom trato esse assunto, que o acidente representa 4% do produto interno bruto no Brasil. E ele é um problema de saúde pública gravíssimo e não existe política pública voltada para isso. O lar, com os vários ambientes, claro que a gente vai falar do Brasil, 212 milhões de habitantes, né, Dani? E nem sempre todos os lares são quarto, sala e cozinha. Exatamente. Então nós moramos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde tem mais de 5 milhões de pessoas em ambiente onde cada casa tem casa, a sua exatamente. particularidade. Mais de 1 milhão de pessoas moram em cortiços, mais de 120 mil pessoas moram na rua. Então, a casa, ela pode incorrer em vários riscos quando a pessoa não toma determinadas providências. E cada ambiente da casa também tem os seus tipos de acidentes mais frequentes. A cozinha é um lugar onde, invariavelmente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos lidando com fogo, estamos lidando com substâncias, muitas vezes, que podem inflamar facilmente, rapidamente, e se a gente não estiver devidamente instruído, infelizmente, tragédias podem acontecer, como a gente costuma assistir nos noticiários, acompanhar nas nossas redes sociais. Parecem as imagens chocantes, mas elas trazem, sim, uma realidade que a gente precisa estar atento e cheio de ferramentas para evitar que essas cenas que a gente costuma assistir não sejam as nossas, não façam parte das nossas histórias, obviamente. Eu gostaria de começar, então, esse programa trazendo um alerta com relação às panelas de pressão, gente, porque segundo dados que eu cheguei a dar uma olhada, uma levantada, são 1.200 casos de panelas que explodem nas cozinhas por ano, registros. Só que quando a gente fala em registros, estamos aí dizendo a respeito de casos que foram de fato notificados às autoridades. Os números devem ser infelizmente muito maiores. Vamos assistir juntos a exemplos, situações que passaram nos jornais que a gente vai assistir e o coronel vai comentar aqui pra gente. Na nossa tela, diretor. Olha ali, a gente está vendo, claramente não é uma cozinha de uma residência, mas é uma cozinha de um restaurante e olha só, de repente ela explode. Nós vemos ali, as pessoas estavam ao redor, sem nenhum cuidado, não é, coronel? Então, foi muito boa e oportuna, Dani, a matéria anterior que o seu parceiro passou e colocou no colo para você, foi maravilhoso. E lá ele colocou, antes de a gente falar sobre a panela, ele colocou sobre gás. Olha só, são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que têm o gás de botijão de 13 quilos como consumo e utilização. Via de regra, em países desenvolvidos, não tem esse tipo de botijão. São cilindros maiores ou gás de rua. O botijão de 13 quilos, que é o gás liquefeito de petróleo, quando há improvisação, como mencionou, ele pode ser uma bomba. Exatamente. E o botijão de gás, ele tem que ficar num ambiente ventilado, fora da cozinha. Você nunca ter mais do que 2, 3 bujões para não caracterizar como armazenamento. E você precisa ter cuidados com a mangueira, com o sistema, o diafragma, que vem a pressão do gás para o consumo. Todos esses equipamentos, eles têm data de validade.
qualquer equipamento, nós oxidamos o tempo inteiro, né? Nós vamos envelhecendo, quanto mais os equipamentos num ambiente gorduroso. Inclusive. Numa cozinha é um ambiente gorduroso. A panela, então, outra coisa que me chamou a atenção, aquela rotina de procedimento, sabe, Dani? Quando você tem uma rotina de procedimento, você faz as coisas de forma contínua, você às vezes não obedece regras de procedimento. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente está ali na nossa casa, quais são as regras de procedimento que a gente deve de fato seguir, focando na nossa panela de pressão? Vamos lá, a panela de pressão é o equipamento. Tá. Às vezes você ganhou lá quando você casou, passou 15, 20 anos e você nunca trocou. Não dá para conceber uma situação como essa, a exemplo do que eu falei, que os equipamentos eles deterioram. A borracha, então todo esse equipamento ele tem contato com o fogo, tem o calor, tem os alimentos, tem o desgaste, tem a borracha, que é de origem do petróleo. Então ela deteriora, ela perde a sua pressão, a válvula pode ficar interrompida. Utilizando esta panela aqui então, como exemplo, vamos dar uma analisada juntos. Esse equipamento aparentemente já é um equipamento antigo, ou seja, ele com certeza ele tem mais de 15, 20 anos. Então, aqui tem a válvula precisa ser limpa constantemente. Você tem a borracha. A borracha é um item de extrema segurança que a gente deve ficar atento. O que a gente pode olhar nessa borracha que pode nos contar o tempo dessa panela? Veja, ela está fina e já está com desgaste. Perfeito. Ela não vai dar uma pressão de fechamento adequada para o que está aí. Ou seja, outra coisa, o alimento que você coloca, nunca encher até em cima. Precisa existir um espaço de pelo menos 3, 4 dedos entre o ambiente para poder esse vapor que produz aqui sair por essa válvula. Então você precisa, olha só, você precisa verificar de forma constante esse equipamento. Outra coisa, se esse equipamento cai, ele danifica. Tá. Ele não fica tão cilíndrico como está esse aqui e às vezes não dá o fechamento adequado. Então todo equipamento ele deve ser refeito, ele deve ser trocado periodicamente. Ó, periodicamente seria de quanto em quanto tempo, por exemplo, para essa borracha que é tão determinante? Olha, eu diria que anualmente. Anualmente. Ele deve ser submetido. Porque você cozinha em panela de pressão, pelo menos, depende da família, a quantidade, pelo menos um dia sim, um dia não, vai ter aí que cozinhar e utilizando a panela de pressão quando não é mais vezes. Depende da quantidade de pessoas. Então você veja que o equipamento ele está sendo usado de forma permanente. Então o que eu recomendo para o seu público e para quem nos assiste é esse olhar de observação, né? Que o equipamento é um equipamento. Né? O equipamento ele pode, na sua fabricação, já ter um erro, quanto mais na utilização. Se ele cair, ele pode ser danificado, a borracha ela pode estar cortada, não vai dar pressão. Então você precisa ter esse olhar de fiscalização, porque isso pode ser uma bomba e explodir na sua frente, na sua cara. Como nas imagens que a gente conferiu anteriormente. Um equipamento como esse, ele costuma dar algum sinal de que ele pode explodir? Que sinais são esses? Então, quando a válvula ela não está funcionando, onde você tem que provocar o funcionamento dela, não é dessa forma, não é tendo um contato para provocar o funcionamento dela. Ela deveria trabalhar. E outra coisa, a quantidade de alimento que você está fazendo aí. Você nunca coloque até o limite máximo. Você deixe sempre um espaço de pelo menos 4 dedos. Então, ela vai denunciar. Então, é um risco. Nunca abrir logo de imediato a tampa, espera toda aquela pressão sair. Tem muitas pessoas aí que às vezes costumam ter hábitos antigos já e que podem fazer toda a diferença. Como que nós aprendemos? Infelizmente, né, Dani? Como não existe escola de mãe, escola de pai, nós aprendemos pela observação. Eu observo o outro fazer e acabo repetindo o padrão. Você observou a sua mãe, você observou a sua avó, você observou uma irmã mais velha, então você aprende e assimilou esse conhecimento.
E às vezes esse conhecimento, muitas vezes, vem em cima de erros praticados. Como era, eu estou lembrando aqui, verificar o vazamento do botijão de gás acendendo o fósforo. Tem cabimento? Não, isso as pessoas fazem de uma forma tão comum que é um verdadeiro absurdo. Sim. Então, o botijão de gás, ele pode ser seguro desde que haja normas de procedimento, de prevenção e condutas de comportamento adequado. Temos uma perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, vamos colocar a perguntinha na nossa tela aqui para o coronel responder. Pergunta da Daiana Freitas, aqui de São Paulo. Daiana, seja muito bem-vinda à sua consulta na cozinha. Boa tarde, Dani e coronel. Acompanhando tudo sobre a panela de pressão e percebendo o quão errado eu faço. Sempre coloco embaixo da água para tirar a pressão e agilizar. Exatamente, coronel, que você estava comentando anteriormente, então, não é? Muito comum. Isso é bom, essa reflexão, porque ela coloca debaixo da água para acelerar o processo. Então, tudo na vida tem um tempo. Tem um tempo de cozinhar, tem o tempo, às vezes, de você ligar o forno e deixar ele numa temperatura legal para depois você colocar o alimento. Tudo tem um tempo. Então, aquilo foi elaborado durante N minutos dentro dessa panela. Você não pode acelerar o processo, senão não vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Então, você está colocando em choque. Você coloca a panela debaixo da água fria ou numa temperatura diferente, né? Você vai acelerar o processo de desgaste da borracha, de uma série... Pode até confundir a válvula de pressão com relação a tudo que está processando. Espera, tenha paciência, haja com calma. Eu vou confessar aqui, gente, que eu tenho tanto medo de usar uma panela de pressão que eu até abro mão, confesso. E aí eu queria trazer, então, dicas para que as pessoas não se tornem esta apresentadora de como usar uma panela de pressão em segurança. Preciso ficar atenta a selo de Inmetro? Preciso ficar atenta a esse dispositivo aqui vermelho, que ele pode me indicar que essa daqui é uma panela já mais segura? E te pergunto também com relação à panela de pressão elétrica. É uma boa opção ou não necessariamente só vai doer o bolso? Não, hoje esse equipamento é de fundamental importância nos tempos atuais, desse corre-corre de todos nós, né, para utilizar. Mas como todo equipamento, Dani, ele tem que ser lido toda a sua instrução. O manual de instrução Existe que a um gente passa manual batido. de instrução, você pode entrar na internet e pesquisar sobre isso. Assistir as vídeos, normas tutoriais. de procedimento. Exatamente. Então, saber o que fazer para não provocar um acidente, é o poder discricionário que nós temos, né? Sim. Então, se você errar, erra de forma consciente. Não porque não lhe foi dada a oportunidade de aprender, de pesquisar e de fazer corretamente. Então, o que eu oriento é que leia o manual do equipamento. Você compra a panela, ela vem numa caixa e vem os equipamentos, vem as instruções lá. Você compra um liquidificador, numa caixa, tem lá o manual, até para o fabricante garantir a integridade de reposição se você usar de forma indevida, percebe? Você chega e coloca materiais para triturar no liquidificador que não tem essa capacidade. Você coloca alimentos numa quantidade maior da pressão, vai responsabilizar a quem? Então, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com você e com as pessoas que estão em volta. A cozinha, dentro da casa, é um ambiente bastante frequentado. Como você mesmo disse, esse é um tipo de acidente, como foi aquele da matéria anterior, do vazamento de gás através de uma improvisação. E o gás liquefeito de petróleo, ele explode quando ele está no ambiente, ele vaza, ele tem aquele cheiro de um produto que é colocado, chama mercaptana, para identificar inclusive o vazamento. Aí ele fica quietinho naquele ambiente fechado. Um liga e desliga, ou um fósforo, ou liga e desliga da tomada é o suficiente para explodir o ambiente. Nós vimos também numa matéria lá, numa cozinha industrial. Foi ou não foi? Isso, exatamente. Ali pode ter sido a própria gordura Olha só. do sistema de exaustão, que a gente não vê isso. E as empresas e os restaurantes E os e a área funcionários. industrial e funcionário, você põe lá e fica... Porque aquele vapor
dos produtos que são cozidos, a própria cozinha, ele funciona como exaustão. E as paredes desse equipamento, elas ficam com gordura. E aquilo vai, aí resfria. Olha ali as imagens para a gente Aí conseguir resfria, entender. exatamente. Ali aparentemente foi provocado através dessa gordura quente que formou um ambiente gasado, com o ambiente do calor embaixo, houve aquela pequena explosão ambiental, que ela não foi grande, mas ela aconteceu. Houve formação de gases, né? E explodiu aquele ambiente. Você vê que ele não foi significativo, porque não danificou muita coisa lá. Mas tem que existir uma manutenção desses sistemas de exaustão, a limpeza dessas coifas, substituição dos filtros de forma permanente. É que nem ar-condicionado. Então, você tem uma coifa, você tem que substituir aquele filtro. Pelo menos verificar a cada 6 meses, substituir ano a ano. O filtro do carro, quando você troca o óleo. Você tem que fazer todas essas coisas. Cada coisinha tem o seu Você tempo tem que obedecer, e não adianta por você quê? negligenciar. Porque os equipamentos, eles têm data de validade, eles não são eternos. Precisam de uma determinada manutenção. E ainda falando em cozinha, obviamente, quando a gente fala a respeito de lidar com o fogo, obviamente, já precisamos de uma atenção redobrada. E, coronel, quando a gente coloca o elemento óleo junto, o cuidado, gente, precisa ser ainda maior. Diretor, vamos assistir então a mais um caso que viralizou nas redes sociais para a gente conseguir identificar qual foi a grande questão associada a esse ponto. Por favor, diretor. Olha só, nós vemos então uma panela no fogo, o óleo já está pegando fogo ali e o funcionário, ele tenta ali rapidamente, né? Ele assopra, pensa, nossa, o que eu vou fazer, para onde que eu vou correr? E aí, inevitavelmente, primeiro ele abana, o que acaba, obviamente, já alimentando um pouquinho a chama, então ele tem a ideia de pegar um pouquinho de água. Haverá uma reação química, né? E aí, então, gente, preparem-se porque as cenas serão fortes. Olha só o que vai acontecer. Coronel, explica pra gente que fenômeno é esse da junção da água com o óleo? Então, esses elementos na cozinha, eu vi a matéria ouvindo você, Dani, eu lembrei das nossas mães, avós, principalmente no interior, que apagavam o fogo na panela ou no fogão, pegavam uma toalha embebida em água, molhada em água e apagava. Saía toda chamuscadinha, mas apagava. É na coragem. Olha só, ela agia de forma empírica, não sabendo muito o que fazer, agindo por repetição, mas ela apagava usando a toalha para abafar e ela úmida para resfriar. Veja, ela não sabia o que estava fazendo. Aquele rapaz foi muito mal orientado. Só aquele calor que estava ali naquela panela já gera um calor irradiado no ambiente significativo. E há uma propagação de fogo, se ele não tivesse presente, muito rapidinho. Rápido. Ali era simplesmente ele desligar a chave do gás, ou seja, o combustível que alimentava aquela chama, era só desligar o gás, esperar um pouco. Certo. Se o fogo permanecesse, o simples tamponamento daquele local com a panela eliminaria o fogo. Já seria suficiente. Totalmente, ou seja, ele abafa. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Combustível é o que estava queimando, o óleo. O oxigênio estava presente e o calor provocado já pelo ambiente. Quando você abafa, você elimina o oxigênio. Quando você joga água, você diminui o calor. Só que nesse caso, a água não é recomendável, porque haverá uma reação química dos elementos que não se combinam naquele momento, havendo aquela formatação daquele calor irradiado muito forte, que com certeza teve queimaduras graves naquele rapaz. Então, numa situação como essa, é só desligar o gás que alimenta a chama, pega uma tampa, eu não consigo porque está muito calor, isso e aquilo, pega um cabo de vassoura, se protege
Mas com certeza haverá uma diminuição do calor, porque você já desligou a fonte que alimenta a chama. E tampar. Está pegando fogo no latão de lixo. Como é que eu apago? É só tampar o latão de lixo. E foi muito bacana porque a primeira informação que o coronel trouxe para a gente foi com relação ao despreparo, que é muito comum e que justifica nós estarmos aqui hoje frente a frente conversando com você para trazer essa informação. Porque a gente viu a primeira ação dele foi vou assoprar. Imaginando que um simples vou abanar. Primeiro ele assoprou, depois ele abanou. Assoprou. Acreditando que aquilo ali poderia resolver. E ele aumentou. E aí eu imagino que naquele, né, na ele preocupação agiu até toda... de forma tranquila, né? Exato. Aí ele ainda foi atrás de uma bacia com água, enfim, colocou ali e tudo aquilo deu muito errado. Isso me faz pensar o quê? Muitas pessoas estão despreparadas para lidar com essas substâncias que são extremamente inflamatórias. Nós temos no nosso trabalho, nos nossos apartamentos, casas não necessariamente, extintores de incêndio. Mas aí que está, coronel, sabemos usar esses instrumentos que são tão importantes para a gente? Então, o fogo surgiu na humanidade desde que a Terra está presente. Aquele homem primitivo lá atrás, aquele homem pequenininho que vivia 20 e poucos anos, ele quando via o fogo, ele, pernas para que te quero. Mesmo hoje, nós modernos que somos, quando o fogo foge ao controle, o que nós fazemos? Pernas para que te quero. Há mais de 100 anos... nem hesitaria. Há mais de 100 anos, Dani, foi criado os extintores. Porque o homem percebeu que ele poderia apagar os pequenos focos. Mas lá atrás ele também, lembra dos filmes de faroeste? Pegava fogo no salão, fazia-se uma fila, né? Pegava lá balde por balde até o riacho e ia apagando o fogo. Aí o homem viu que podia transportar a água, podia colocar a água no armazenamento maior, criou a mangueira, que é um fio condutor, pôs uma bomba na carroça para jogar a água sob pressão. E ele criou os extintores, que esse é o seu lado. Olha o extintor ali, ó. E a gente não conversa com o extintor, Dani. A gente passa por ele, sabe que ele existe, sabe que ele é extremamente importante. Esbarra, e nem aí, a gente não está nem aí. Por quê? Porque existe um lastro cultural nosso que não é colocado essas informações através de um processo educacional nos bancos escolares. Então, infelizmente, a gente aprende com os erros. Então, os equipamentos, esse é um extintor de pó químico seco. Esse, ele tem 4 quilos, ele tem um reloginho ali, né? E tem um lacre. A gente pode se aproximar, Dani? É exatamente neste momento que eu lembro a quem está nos assistindo que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós iremos aprender, me coloco nesse lugar também, a respeito dos extintores, quais são eles e de que forma que nós devemos usá-lo para não ter, é claro, o efeito contrário. Consulta ao doutor na cozinha, volta já já, te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Você deve ter percebido que estamos um pouco diferentes, porque a partir de agora, a cada quarta-feira, teremos a nossa consulta na cozinha. Pois é, afinal de contas, percebemos, gente, a importância da alimentação que está diretamente ligada à nossa saúde. A gente consegue, através daquilo que a gente ingere, melhorar condições de saúde, prevenir doenças. E aviso, nós vamos muito além da alimentação e de trazer receitinhas para vocês. Hoje, por exemplo, estamos falando a respeito da prevenção de acidentes na cozinha, um item que está diretamente ligado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Para você que chegou agora, esse sim é o nosso tema de hoje. Lembrou de alguém que precisa desse tipo de conhecimento? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Entra lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa, quem você considera o nosso tema, o
nosso programa Consulta na Cozinha, de extrema importância. Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo, encaminha pra gente a sua dúvida, traz pra gente o seu relato. Já passou por alguma situação dessas que a gente está trazendo aqui na nossa conversa? Traz pra gente a sua dúvida, tenta relembrar aquilo que você pode ter feito de errado. A sua participação vai ser de extrema importância. É só enviar sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, que agora é @consultaodoutor_HitTV. Caso você ainda não siga a gente nesse novo endereço, basta nos seguir. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Vamos dar uma olhada, diretor? Vamos ver juntos qual é a enquete de hoje. Cozinha segura. O que você quer, ou melhor, precisa aprender com relação à prevenção de acidentes com facas, para a segurança, para melhorar a sua segurança ao lidar com alimentos perecíveis, com relação à segurança com produtos de limpeza, ou você precisa saber a respeito de manobras de desengasgo. Clica lá na alternativa que você quer ter mais informação. Antes de eu te apresentar, caso você tenha acabado de chegar, o Coronel, que está aqui com a gente trazendo, é claro, muito conhecimento, eu queria te dizer que a partir de hoje temos mais novidade. Você deve já estar acostumado, né? Cada dia nós temos o dia de fazer uma homenagem a um determinado assunto, a um determinado fato, a uma data, a uma profissão, enfim. Informação e comemoração é o que não falta. A partir de hoje, a gente vai começar a compartilhar com você, a homenagear juntos, trazer, é claro, esse conhecimento de datas que não podem ser esquecidas e que precisam sim ser relembradas. Hoje, dia 22 de janeiro, você sabe que dia que é? Hoje é dia da cidade de São Vicente. E essa cidade eu te trago agora a importância dela. Ela é considerada, gente, o marco zero do Brasil, você sabia? Vamos conferir o nosso vídeo de homenagem. No dia 22 de janeiro de 1532, o Brasil viveu um marco histórico. A fundação de São Vicente, a primeira cidade oficialmente estabelecida no país. Fundada por Martim Afonso de Souza, São Vicente se tornou ponto de partida para a colonização portuguesa no território brasileiro. Este dia é conhecido como o marco zero da nossa história, onde começaram a se consolidar as raízes que formariam a nação que somos atualmente. Hoje, São Vicente continua a ser um símbolo de resistência e de nossa rica herança cultural. Vamos celebrar essa data de tanta importância para o Brasil. São Vicente, o começo de tudo. Pois é, gente, São Vicente, o começo de tudo. Você sabia que São Vicente é o marco zero do nosso Brasil? Pois é. Consulta ao doutor, consulta na cozinha, trazendo, é claro, esse conhecimento para você. E a cada dia a gente vai trazer homenagens de datas importantes que merecem ser lembradas e jamais esquecidas. Caso você tenha acabado de chegar, deixa eu te apresentar o nosso coronel, que está trazendo muito conhecimento para a gente, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, Antônio Ferraz dos Santos. Agradeço demais a sua participação aqui. Quanto conhecimento você já nos trouxe no primeiro bloco e vai continuar nos trazendo agora. Eu que agradeço, Dani. Estou sempre à disposição da casa. Coronel, estávamos falando, gente, no primeiro bloco, a respeito dos extintores de incêndio, que, segundo até palavras do próprio coronel, são aqueles itens que muitas vezes a gente passa ali pelos corredores e fingimos que eles nem estão presentes. Até sentimos um certo alívio. Ai, que bom, temos extintores aqui, mas e aí? Sabemos como usar essa ferramenta que nos é tão importante? Vamos trazer, então, imagens dos tipos para que você, coronel, nos traga a informação de que forma que devemos utilizá-los ou não, para, é claro, em prol da nossa segurança. Por favor, diretor. Temos aí as classes de incêndio, os tipos de extintores. Consegue nos dar essa orientação, sim. Coronel? Então, Dani, eu tinha dito que os extintores eles foram criados há mais de 100 anos exatamente para extinguir pequenos focos de incêndio. Um extintor você não pode ter mais do que 20 metros para alcançar um extintor. Então você tem um foco de incêndio, foco papel, madeira, tecido. Então eu procuro o extintor, ele está visível, ele está a uma distância de menos de 20 metros, ele está sinalizado, ele está desobstruído e em plenas condições de uso. Quero dizer, ele está com lacre, está pronto, porque todo extintor ele precisa ser recarregado.
Tá. O extintor de água, ele é um cilindro maior, de 10 litros. Ele é o maior de Ele é o todos maior de lá. todos. Se Tá. não me engano, é o do meio lá. Não dá para ver daqui, porque eles estão todos juntinhos, né? Mas tá escrito. E todo extintor tem 4 frases lá que a gente tem que ler. Então, o extintor está aí. Nós temos um do lado aí. Se você puxar de lado o extintor, dá uma giradinha nele. Vamos ver se a gente Olha consegue... lá, tem 3 frases lá, tá vendo? Use o extintor. Aqui são apenas 3 frases. Vamos ver se eu consigo trazer. Então, você tem... E ele está identificado para que tipo de princípio de incêndio você deve utilizar. Esse extintor, especificamente, Dani, é um extintor de pó químico seco. É um pó com uma composição bem fina que ele vai agir por abafamento. E ele é ideal, por exemplo, para motores, para materiais energizados, quadros, computador. Só que ele vai danificar, né? Mas ele vai apagar pequenos focos de incêndio. Por exemplo, se você usar em materiais energizados a água é um excelente condutor de corrente elétrica. Então você não deve usar a água, você deve usar esse tipo de extintor. Aqui. No caso que a gente viu no bloco anterior, né, daquela panela que o óleo estava pegando fogo, esse é o extintor que eu devo usar. Que você poderia usar. Tá. Caso o abafamento não resolvesse. Ali só desligando, naquele caso específico, desligar a fonte que alimenta a chama, o gás, e tampar com a tampa específica dele é o suficiente. Caso contrário, esse é um tipo de equipamento, ele é para pequenos focos de líquidos inflamáveis, materiais energizados e motores. Aquele cilindro maior, ele é de água. Você veja que todos eles têm um reloginho. Por quê? Porque ele tem um gás para dar vazão e pressão no produto que está lá dentro. A água, quando eu jogo água, eu diminuo o calor. Quando eu jogo pó, eu entro na composição do fogo eliminando o oxigênio. Sim, ok? Ok. Então, essa é a finalidade. Outra coisa, todo extintor, Dani, ele tem um lacre. O lacre é a prova que ele não foi rompido. Se eu pegar o extintor, se eu pegar o extintor, romper o lacre e usar 5 segundos, eu tenho que imediatamente mandar recarregar. Ele só pode voltar para o ambiente dele. Olha só, ali ele está sobre um tripé. Sim. Ou ele está dependurado. Todo extintor, ou ele está a 1,60 m do chão, a parte superior, e a 1,80 m, 2 metros da placa de sinalização, identificando esse equipamento. Ou ele está sobre um tripé, nunca no chão, nunca escondido atrás de um móvel. Você veja que a cultura nossa, eu estou falando de gente importante, gente com boa formação, que quer esconder o extintor para não chamar a atenção. Porque é feio. Vai afetar não está combinando com a minha decoração. Então, veja a pessoa que ela não tem um mínimo de formação. Mas isso tem uma história que começou lá nos anos 40, 50, quando São Paulo mudou, inclusive, a formação dos arquitetos e engenheiros, colocando toda uma formação de prevenção de incêndios. Isso se culminou como? Se culminou com os grandes incêndios do Andraus e do Joelma. 72. Após episódios como esses, infelizmente, algo se foi feito. Aí os arquitetos e engenheiros e a própria legislação, olha só, o São Paulo não tinha legislação, não tinha um código de obras, foi criado em 74, um código de obras. Então, os equipamentos são equipamentos, desde que eles sejam usados de forma eficiente e rápido, você pode extinguir um princípio de incêndio. E tem um outro extintor, muito grandão, pesado, onde ele tem um difusor, que é uma espécie de uma estrutura alaranjada, que é um CO2. Ele não combina com oxigênio, ele também age por abafamento. Que usam para assustar, usam o equipamento para refrigerar a cerveja, para gelar a cerveja, usam de forma indevida e até para desobstruir sanitários, né? O CO2 é um equipamento que age por abafamento. Então, nós temos basicamente esses 3 extintores. O de água, que é para materiais que deixam resíduos, papel, madeira e tecido. O CO2, que é um extintor mais fortão, mais grande e pesado, que é ideal, por exemplo,
também para materiais energizados e pequenos focos de produtos inflamáveis. E nós temos motores e nós temos o de pó químico seco, que é o ideal para materiais energizados, motores e também líquidos inflamáveis. Olha, muito. E tem tantos outros também. Muitíssimo obrigada por esses esclarecimentos. Foram assim. E leia aquelas 3 frases Ler lá. essas 3 frases aqui é importantíssimo. Vou aproveitar até para ler, porque fiquei sem te entregar essa informação, não é, telespectador? Então é aqui. Primeira frase: use o extintor na posição vertical e puxe a trava rompendo o lacre. Segunda frase: segure a mangueira e aperte o gatilho até o fim. E a terceira frase: dirija o jato de pó à base do fogo. Essas daqui são as frases que são essenciais, rápidas, curtas, para você ler, se informar e saber de que forma que você vai usar esse tipo de instrumento na hora que você for exigido. Não é uma escolha, vai ser uma... Não vai perder tempo, né, Exato, Dani? é prático. Você vai ler o equipamento, mas leia com antecedência, se preocupa. A gente vive um cotidiano tão louco que a gente não percebe o que está à nossa volta. Perfeito. Vamos conferir, gente, temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na nossa tela. Pergunta do Fabiano, de Campos de Goitacazes. Seja bem-vindo aqui à nossa consulta na cozinha, Fabiano. Boa tarde, Dani e Coronel. Qual o melhor tipo de extintor para termos em casa? Olha que pergunta interessante, porque na nossa casa não temos exigência de lei, por lei, de termos um extintor em casa. Estou certa, Coronel? Está certíssima, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. Mas é extremamente necessário. Então, você se mora num domicílio individualizado, é diferente. Se você mora num ambiente coletivo, ou seja, num prédio vertical, ou mesmo num condomínio onde tem várias residências, as edificações elas têm sistemas de proteção para isso. Tem hidrantes, tem extintores, tem uma série de coisas. Você mora num prédio, todo hall tem pelo menos 2 extintores. Olha lá, Sim. Tem 2 extintores sinalizados, devem estar desobstruídos, e tem um hidrante. Então, aqueles equipamentos, o prédio é obrigado anualmente, por lei, a dar um curso de no mínimo 4 horas de brigada de incêndio e primeiros socorros para saber utilizar esses equipamentos. É obrigatório, não tem como fugir, isso é anual. Na renovação do auto de vistoria do bombeiro, que a cada 3 anos, ou 4 anos, ou 1 ano, é também obrigado a ter esse curso. Então, no seu edifício, leia com atenção, não menospreze o equipamento, leia, aí você vai saber. Mas o nosso telespectador perguntou qual o extintor ideal. Para termos em casa. Existe um extintor do tipo ABC. Tipo ABC. Esse extintor é o ideal. Não é obrigatório, como você mesmo colocou, pela legislação brasileira e estadual. Normalmente, Dani, as legislações são estaduais. O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo tem uma legislação estadual que regula as exigências com relação aos sistemas de proteção nas edificações, quer sejam residenciais, quer sejam comerciais ou empresariais. Não temos essa obrigatoriedade em domicílios individuais, sim coletivos, não individuais. Mas esse tipo de extintor, se você quer ter, telespectador, o ideal é um extintor. Procura lá, tipo ABC, porque esse extintor você pode usar com efeito da água para diminuir o calor, e ele também pode ser utilizado em materiais energizados. Muito interessante. Dica anotada, extintor ABC. Vamos conferir junto, gente, o resultado da nossa enquete? Fiquei curiosa, Coronel. Vamos ver qual é a alternativa mais votada. Cozinha Segura, o que você quer aprender. A alternativa que venceu com 53% dos votos, manobras de desengasgo. Extrema importância, né? Sim, você me permite, Dani, a gente já conversou isso, eu preciso colocar para o telespectador. Pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, na cidade de Campinas, uma mãe perdeu seu filho de 9 anos num passeio que ela autorizou a dar na região de Campinas. As escolas têm isso, né, Dani? E esse garoto veio a óbito.
Ele veio a óbito porque ele se engasgou por um bolo alimentar. Ele teve várias paradas cardíacas. E o que aconteceu? Os monitores, professores encarregados não sabiam o que fazer. Não estavam preparados. Esse garoto morreu, mas essa mãe não se deu de rogada. Ela foi à luta e criou uma lei que tem uma amplitude federal hoje, que é obrigado a ter 4 horas de primeiros socorros em todo o estabelecimento de ambiente coletivo, para saber o que fazer numa situação de emergência. Eu vou ensinar aqui algumas técnicas de desobstrução das vias aéreas, e essa técnica no adulto, ela foi criada por um médico chamado Heimlich, médico americano, criou essa lei, esse procedimento de desengasgo. E a gente assiste nos vídeos na rede social, muito frequente nas escolas, em ambiente doméstico também, nós temos isso daí. Primeiro, se você me permite, claro, eu vou ensinar essa técnica no recém-nascido, ok? Que é muito comum no recém-nascido por engasgo por um bolo alimentar, pelo leite materno, por ele estar também com um pouco de muco e junto com o alimento, e já a gente vê as pessoas, mães e pais, chegando nas companhias de polícia, não sabendo o que fazer. E aí os seus colegas de profissão que entram com tudo, salvando a vida. Então isso é tão simples que eu vou ensinar essa técnica. Veja aqui a minha mão em forma de concha. Eu vou pôr nessa parte da minha mão, no queixinho da criança. Meu antebraço, da minha mão ao cotovelo, na região do tronco da criança. Olha só, tá vendo aqui? Simples assim, ó. Aí eu deixo meu antebraço ancorado, trabalho por gravidade. Ok. Ou seja, entre as duas omoplatas da criança, eu vou bater aqui, nunca esquecendo de afastar os meus dedos, para que os meus dedos não batam na nuca e na cabecinha da criança, ok? Sempre afastando. Eu vou bater aqui, usando a gravidade, de 6 a 9 vezes. Alisando não vai dar certo, Dani. Com carinho, eu vou ter que ter obstinação, papai desejo. E mamãe precisa saber que nesse momento você está salvando uma vida. Exatamente. Vai afetar a coluna, vai quebrar a costelinha. Esse é outro departamento. Então eu vou usar a minha força proporcional à estrutura física desse corpinho. Ok. Ouça só, eu vou até parar para ouvirem um pouco do som, do impacto que vai acontecer. De 6 a 9 vezes. Olha que interessante o barulho. Ou seja, eu tenho determinação para isso, porque pode ser o único tempo e momento que eu tenho para salvar a vida desse bebê. Eu vou repetir esse ciclo de 1 a 3 vezes. E giro lateralmente, segurando a cabecinha da criança, e com o dedinho eu limpo a boca para ajudar a desobstruir. Se essa criança chorou, ela está viva? Ela está. Com certeza. Se ela chorou, ela está respirando e o coraçãozinho está batendo. Primeiro socorro é exatamente isso. Preservação dos sinais vitais. Eu posso fazer isso sentado, esticando a minha perna 90 graus, 180 graus. Mas esse é o procedimento. Com um pouquinho de peso, eu uso o meu antebraço, abro bem minhas pernas e uso dessa forma a linha da cintura da criança, ok? Ok. Batendo forte sobre o corpinho da criança. Eu dei essa aula para 400 crianças na Vila Mariana, para 2 irmãos, uma menina de 9 e um menino de 11. À noite ela levantou para pegar pizza no micro-ondas e logo em seguida esmurrando o quarto do irmão. O irmão pegou a irmã, levou no banheiro, fez essa manobra que eu tinha ensinado. E deu certo. Aí gritou a família: mãe, a mamãe, filha, por que não chamou papai e mamãe? Não, filha, eu sabia que a senhora não sabia o que fazer, meu irmão sabia o que fazer. Agora, só, que em adulto. Temos 1 minutinho para Vamos trazer lá. essa informação. O adulto temos um tórax aqui, né? Eu pego minha mão, deixo essa parte do dedo bem agressiva, coloco aqui na região. Aqui nós temos o tórax e temos o buraquinho aqui, que é o osso chamado chifoide. 2 dedos abaixo, boca do estômago. Eu ponho boca aqui do estômago. em forma
pego a outra mão, eu vou agir dessa forma, como se fosse um C. Dessa forma. Para expulsar o objeto. E tem mais. Uma cadeira eu posso usar também o espaldar dela para desobstruir, colocando meu tronco sobre o espaldar da cadeira, se eu estiver sozinho num ambiente onde eu preciso agir também. Manobras, gente, extremamente necessárias, que a gente fez questão de trazer aqui para você, riquíssimas, para que você saiba conduzir o manejo da sua casa de forma segura, de forma eficaz. Coronel, gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente, para você que gostou do nosso bate-papo. Coronel Antônio Ferraz dos Santos, Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros. Deixamos aqui as redes sociais, @AntônioFerraz2, com 2 S, dessa forma aí como está escrita. Também temos o contato dele, da SP Fire Consult, para você enviar a sua dúvida, e também o telefone de WhatsApp que está aparecendo aqui na nossa tela. Agradeço demais a sua presença nesse dia, gente, tão especial que estreamos o Consulta na Cozinha. Estamos aí de uma forma diferente nesse 2025 para trazer informação de qualidade para você. E nesse fechamento de programa eu queria te convidar para fazer uma reflexão junto comigo, porque afinal de contas temos de amar para sermos amados. Essa frase tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, porque quando a gente ama, é quando a gente cuida, é quando a gente está preocupado com o outro, quando a gente torna um ambiente gostoso para todos. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai juntos construir um mundo melhor. Não esqueça, gente, temos de amar para sermos amados. Obrigada demais pela sua companhia e até amanhã, gente!